Boa noite, meu Tudo caro bem, graças a colega Deus. Jorge. Como é que estamos? Né? Como é que dá Fria, essa cidade fria, maravilhosa aí de parecendo São Porto Paulo? Alegre. É? Não, que nem Porto Alegre, não. Fez Aqui é frio mais ontem, um úmido. calor, hoje um frio, mas vamos indo. É, né? Que tempinho bom para deixar a gente gripada aí com o nariz É correndo, né? verdade. Calorão num dia, friozão no outro. Ah, Amplitude térmica muito doida aí, né? muda muito e muito de Mas faz repente, parte, né, né? Emerson? Isso é difícil. As doenças Exato, de vias aéreas exatamente. superiores, então, nessa fase é muito bom. É. É, os otorrinolaringologistas, pneumologistas trabalham com horror com Enquanto esse clima aí, outros né? dão Muito, risada, né? muito austero. É, faz parte, faz parte, É isso aí, faz fazer o que é, parte. né? A gente só fica ali. É, mas que bom te É ter aí bom. de novo aí de noite, coisa boa. É. Hoje a gente, né, vamos falar aí sobre quem não está acompanhando, quem não viu o nosso post aí de chamada, a gente vai falar sobre enxaqueca, né? Vamos começar a abordar o assunto de enxaquecas, né? Das famosas dores de cabeça aí. Né, que ela atinge aí uma percentagem enorme da população, né? Se calcula aí que em torno de 30%, não sei se tu concorda comigo, Jorge, 30% aí da população sofre de enxaqueca, mas na realidade esses números tendem a ser um pouco maiores, né? São subdiagnosticadas, às vezes a pessoa vai usando coisas assim, né, sem prescrição, sem procurar médico, e vão levando a vida, né, com a sua enxaqueca e com É todos que, os na problemas que ela verdade, causa, Emerson, né? a gente tem um problema muito sério, principalmente no nosso país, que é a automedicação, né? Então, o paciente livremente vai numa farmácia, Uhum. compra, o farmacêutico próprio medica o paciente, e ele não até nós, às vezes, no período crítico. Exato. E mais além, quase metade da Uhum. população já teve uma história de dor de cabeça, né? E eu sempre brincava com Sim. pessoas, colegas, falava assim, a pessoa fala que tem uma dor de cabeça. O que é uma dor de cabeça, né? Dói a cabeça. E é uma coisa interessante isso, né? E a gente começa assim, a chamar de cefaleia, É. enxaqueca, né, quando é repetitivas. E isso, na verdade, é uma dor na cabeça, né? Uhum. Ter uma dor na cabeça é uma coisa muito ruim. É. E a gente brinca e fala assim, dor de cabeça é uma dor de dente. Uhum. E deixa de mau humor, você não come. E a dor de cabeça que a pessoa fica realmente É. mal-humorada, né? A pessoa não tem ânimo, ela fica chateada. É. E acho que a gente vai conversar sobre isso, importante. Ela tem um índice de incapacitação, né, bem maior do que se imagina, né? Principalmente aquelas crises com aura, né, com fotofobia, fonofobia. Muitos pacientes aí têm que ficar no quarto escuro, literalmente, esperando a dor de cabeça passar, né? Então ela atinge níveis bastante limitantes aí, né? Mas isso aí que tu falou da questão da automedicação é um absurdo, né? E aqueles remedinhos ali para dor, aqueles combinados, então, né, que tem derivado ergo, dipirona, cafeína, paracetamol, carisoprodol, essa turma toda aí estão tudo ali na prateleirinha ali prontinho para pegar, né, baratinho, 4 comprimidos, 8 comprimidos, né, e tudo sem indicação médica, né. Inclusive já está comprovado aí alguns estudos, né? Não sei se tu andou vendo alguma coisa nesse sentido, que o uso, né, desses anti-enxaquecosos, esses analgésicos, ele pode acabar Cronifica, e sabe o que cronificando o problema, acontece? A né? pessoa não usa só um analgésico, ele usa um anti-inflamatório na maioria das vezes. E hoje os problemas renais, problemas gastrointestinais Uhum, são muito importantes. Nós temos no hospital. exatamente. É. É, Eu me lembro da minha época de cirurgia. Quando eu estava na cirurgia, a gente pegava casos de perfuração de estômago, perfuração de esôfago, né? Às vezes o comprimido cravado ali na cárdia, né, na endoscopia, e tinha que abrir, fazer nossas cirurgia. estatísticas no Cara, hospital que a né? gente trabalha, da rede, é que aumentou muito o número de pacientes que chegam para o socorro com gastrite, ultraperfurada, sangrando. Aí você vai ver o histórico de uso de anti-inflamatório analgésico.
tem uma doença de base, uma enxaqueca, uma cefaleia, e ela toma aquele medinho analgésico e vai levando a vida segue. Agora, efeitos colaterais, né, que Sim. hoje o nosso grande problema na medicina com as drogas, efeitos colaterais, né? A gente começou a ficar preocupado. Exato. Que não são poucos, né? Não são poucos. Cada vez maiores. Ainda mais com uso crônico, indiscriminado, sem indicação médica, né? Isso aí é muito, muito complicado mesmo. Enxaqueca, que é o nosso tema de hoje, a gente entender algumas coisas e ela ficou complexa de tratar, né? É um assunto muito complexo. Por quê? Determinar a causa da enxaqueca, que é a primeira coisa, a gente tem uma variante muito grande, um leque muito grande. E hoje os problemas econômicos são agravantes para isso. A ansiedade, aquele paciente hoje que preocupado com a situação do país, aí vem uma pandemia, vem uma guerra, a pessoa vai ficando ansioso e começa a desenvolver. Você não trata isso com né? Com medicação analgésica ou anti-inflamatório. Vai ter que ter um arsenal melhor para fazer isso. E também aquela questão importante, né? Muita gente aí se automedicando para dor de cabeça, mesmo com esse estresse, com a quebradeira aí da pandemia, com essas dificuldades que estão havendo, mas não procura um médico para descartar uma causa médica, né? A pessoa pode estar com alguma condição clínica causando essa enxaqueca, né? Já me aconteceu de pacientes com enxaqueca crônica estarem simplesmente com hipotireoidismo, né, dislipidemias, né, bem graves, assim, triglicerídeos altos, LDL alto, que tem uma atividade inflamatória, né, e pró-álgica, né. Então, isso aí, fora as questões neurológicas envolvidas, né. Então, realmente, o pessoal, além de não ir no médico ver, né, descartar uma coisa séria, né, primária, eles ficam lá sofrendo com enxaqueca. Vão levando, né? Como a gente fala, vai na farmácia ali, consulta com o balconista, pega isso, pega aquilo, pega aquele outro. Às vezes vai para a acupuntura, né? A minha área do Mas acho que quem está até acompanhando vai entender uma coisa. A pessoa com enxaqueca tem da cervical, normalmente. Ele vem e fala, olha, tem um desconforto, preciso alongar, melhorar, dói o pescoço, peso no pescoço, isso é uma dor de cabeça diária, isso começa a atormentar. Você vai vendo que não é só o problema, né? E essa parte tensional, a maioria das pessoas tem. A pessoa chega em casa quebrado, porque é uma postura, tensão, serviço, da volta do trabalho, trânsito, bem estressado. E como você trata isso inflamatório? Como você trata isso com medicação? A gente tem que ter algo, realmente, como nós estamos falando, algo a mais. É importante. Você, na tua área de neuropsiquiatria, então, deve ser uma coisa impressionante, né? Muito, bastante. Tem uma certa vantagem na minha área que quando a pessoa com enxaqueca chega, ela já geralmente consultou aí o colega neurologista, já fez exame físico, né? Geralmente chega já trazendo ressonância, tomografia, né? E um histórico já de uso de medicações aí sem muita melhora, né? Até porque essas medicações para enxaqueca, elas são muito relativas, né? E tu tem que treinar o paciente, geralmente, com essas enxaquecas essenciais, né? Enxaqueca primária, né? Ela, muitas vezes, é muito intensa. Então, tu tem que treinar o paciente, né? Ver se tem aura, se não tem, quando usar a medicação ou não. E, muitas vezes, realmente, o que falta aí, né? Até vista da refratariedade, é uma medicação para uso para dor crônica de cabeça, né? Enxaqueca essencial, que seja usado diariamente. Que a pessoa, senão ela fica esperando vir a crise, vem a crise, vai lá, toma um derivado ergo, né, toma um naratriptano, né, e não passa, aí toma paracetamol, toma dipirona, quando vê já está metendo um anti-inflamatório, está desesperado, a dor não passa. Né? Então, nesses casos aí falta, né, já não falta mais, hoje em dia a gente tem o canabidiol para usar isso para dor crônica, né.
e de cabeça, e quanto mais, né, o paciente é refratário, né, isso aí a gente está conversando outro dia, quanto mais o paciente é refratário a medicações analgésicas, anti-inflamatórias, etc., mais ele vai se adaptar ao canabidiol. E o canabidiol também tem uma vantagem, né? Não sei se tu concorda comigo, que a pessoa que usa, ela já entra num outro ritmo, num outro entendimento. Ela já sabe que ela tem uma condição que não é só tomar um remédio, ela quer uma coisa natural e quer uma coisa que alivie e resolva Eu o só tenho problema, né? Além de respeito. aliviar, resolva. E exatamente aí, muitas vezes, a causa de enxaqueca, né? Insônia, apneia noturna, essa tensão cervical, né? Por roncar a noite inteira, ter problema de ATM, né? Então, tudo isso aí tu consegue, né, com tratamento com o canabidiol, à medida que vai melhorando os sintomas, fazer esse tipo de correção, né? Isso aí é muito interessante. Claro que tem que ter tempo e disponibilidade para o paciente, né? Até às vezes a posição que a pessoa dorme é Nós um temos até desencadeante, né? uma pessoa que está nos assistindo, que ela escreveu aí, depois da Covid, a enxaqueca dela aumentou. É o que nós estamos falando. E eu sou peito para falar disso aí, porque eu sou fã do canabidiol, Exatamente. porque a gente começa o paciente com canabidiol, a gente percebe Uhum. uma mudança de humor, né? Ansiedade diminuindo, o paciente remédio que eu sei que o efeito colateral é Uhum. mínimo, né? Quase não existe, poucos são os efeitos colaterais, a É, ter muito uma mudança raro. de atitude de vida. Isso traz uma alegria para o paciente. Então, eu sou um pouco fã de canabidiol por causa disso. Quando eu já vi que a gente, nós somos Com dois certeza. camaradas que já Somos. somos rodados na medicina, mais quase 38 anos. Usei muito Há anti-inflamatório. anos. Hoje eu parti para o canabidiol há algum tempo já, porque eu vejo uma mudança no aspecto geral do paciente. Quando eu me dou diminuo a ansiedade, relaxo esse paciente, o paciente começa a ter um vínculo social melhor de Exato. emocional. Perfeito. Exatamente. É porque o canabidiol ele é multimodal, ele age em todos os sistemas, né? Os receptores endocannabinoides eles estão em todas as células do corpo, né? Então é isso aí mesmo. Tu vai ter uma série de melhoras, né? Às vezes o paciente com enxaqueca vai lá e te lembra assim: ah, tá, a enxaqueca passou, mas eu tô dormindo melhor. Ah, tu não tinha me falado de sono? Ah, não falei, mas eu estava dormindo mal, né? Então realmente isso aí vai trazendo uma melhora. E a gente não tem que se preocupar com esses efeitos colaterais todos, né? Tu usa um paracetamol, tem que se preocupar da interação medicamentosa, porque ele retarda o metabolismo de outros fármacos. Anti-inflamatório tem que ficar preocupado, ver histórico, ver se o cara vai passar mal ou não, né? Muita gente pega e sai dando, né, uns anti-inflamatórios furiosos aí para os pacientes, acabam passando mal, tendo efeito colateral e às vezes cronificando a dor, né? O anti-inflamatório, tanto para dor de coluna quanto para dor de cabeça, o uso abusivo acaba cronificando a dor. Aí o cara cada vez vai precisar mais e mais dessa medicação e não vai resolver, como tu está falando, os problemas de base, a postura, né? Tu já deve ter visto aí, a gente vê seguido aí quando os pacientes trazem os raios-x, né? Mas às vezes a pessoa nova, pela postura profissional com o computador, com o celular, já está com a coluna cervical alterada, né? Já está tendo problemas de Você patologia sabe que cervical assim com 20 e poucos, 30 anos, né? eu tenho muitos pacientes Então com é uma coisa enxaqueca, principalmente dentistas, porque a posição do dentista, ele trabalha invertido a cervical. Ele não tem uma posição do paciente. Então eu atendo, exato. E com os braços suspensos, né? Geralmente com os braços suspensos o tempo inteiro, é então eles uma têm muita posição enxaqueca, bem dentista. complicada. Então a gente É. tem que tratar com uma mudança. Assim, eu não posso falar para ele parar a profissão dele. Ele tem que continuar. Fazer alguma coisa que ele Com melhore certeza. sem ter os efeitos colaterais. E o Joe fez uma pergunta aqui. Os remédios para dor no corpo Uhum. podem dar enxaqueca? Não, não é isso que dá enxaqueca. Mas é um conjunto que nós chamamos, um conjunto de situações, por isso que ele é difícil de tratar. Porque a gente, às vezes, para identificar a causa, identificar como Uhum. atuar na causa, e muitas vezes a gente fala assim, o aspecto social influencia. Então, canabidiol, é que o canabidiol, Uhum. a gente sabe que o modo dele agir, ele traz um bem-estar para o paciente, diminuir essa ansiedade, relaxante,
sem ter um efeito colateral. Essa é a vantagem. Porque eu trato de idoso também. Se sair do anti-inflamatório para idoso, tomando, eu acho assim, dos que estão aqui nos assinam, quem já não tomou Meoflex, Tandrilax, né, Dorflex, o remédio mais da farmácia é o Dorflex, porque ele estrategicamente, eles colocam na côndula do lado do caixa, aí vocês vão começar a ver isso quando vocês forem, está do lado do caixa, naquela parte de comprimidos onde você pega os avulsos. Todo mundo vai lá e pega um Dorflex. E é o remédio mais vendido. Ele só perde para o Rexona, para o desodorante dentro de uma drogaria. Então, as pessoas... Não tem ninguém para falar assim, ó, você não toma anti-inflamatório, não tome. Aí tem um relaxante muscular, não tome. E isso que nos traz grandes problemas no tratamento do paciente. Ele chega para a gente com o organismo cheio de medicação e você tem que começar a fazer aquela limpeza no paciente, começar a falar, olha, vamos por esse caminho, vamos ver. Eu tenho uma enxaqueca crônica e a gente já está fazendo tudo, até Botox está fazendo, né? Já vi os de Botox para enxaqueca. Inclusive, teve esses anticorpos monoclonais, né, que eles lançaram uma imunoterapia para tratar enxaquecas. Primeiro que foi lançado aí o Erenumab, né? Então ele funcionou muito bem aí um bom tempo, mas os últimos estudos que eu estou lendo assim que é só parar o anticorpo monoclonal, que é injetável, é caro, tem que fazer uma injeção a cada 15 dias, que as enxaquecas voltam. E às vezes voltam até pior, né? Porque eles não resolvem o problema em si da enxaqueca. Eles só modulam ali o calcitonin G-related peptide, né? Bloqueia. Enquanto tu tá usando é uma maravilha, a dor passa, né? E aí quando tu para de usar, ela volta. Tanto que alguns laboratórios até já estão desistindo, aí, infelizmente, da imunoterapia, né? Para enxaqueca, porque não estão vendo uma grande melhora, né? Então tu vê com uma medicação simples como e natural e multimodal, como o canabidiol, né? Não está sendo, né, tendo a importância que realmente tem, porque tanto tu como eu, a gente sabe que enxaqueca, tratar com canabidiol é tranquilo, né? É muito tranquilo, muito seguro, a melhora é visível, né? A melhora é rápida, muito mais rápida que qualquer outro tipo de tratamento. Né? Na minha área eu pego muita gente refratária, aí às vezes o pessoal não vem tomando só anti-inflamatório, não vem tomando anticonvulsivo com antidepressivo, né? E isso aí acaba tendo problemas. A experiência é igual a minha, mas quando você começa a tomar enxaqueca, na primeira semana o paciente já começa a responder bem. Não sei se uma linha de melhora. Mas eu já começo a ver na primeira semana já uma melhora. Você tem até um caso interessante aí, né? Não, é muito engraçado que às vezes tem os pacientes assim, não, ainda tô tendo enxaqueca de vez em quando, daqui a pouco o cara aparece uma sumiu, né? Em uma semana, às vezes sumiu. Fica até impressionado, né? Diz, não, mas é aí mesmo. Porque é multimodal, ele vai regular receptor opioide, receptor canal iônico, né? Vai ter uma ação multimodal muito importante aí, né? E dos teus casos de enxaqueca emblemático, assim, o que tu chamou mais atenção aí ultimamente? Eu tenho percebido, assim, que tem pacientes que são muito refratários a realmente a medicação. E as enxaquecas, às vezes, tem pacientes hoje fazendo uma reação imunológica junto, de alergia. Então, o paciente começa a se tornar um paciente alérgico também, pelo uso. Então, às vezes você começa a introduzir, o arsenal acaba, porque o paciente fica realmente sensível às medicações. É que nem quando está perguntando aqui, eu vou deixar para você responder, que é mais fácil. Qual que é a diferença entre uma dor de cabeça e enxaqueca? Por que eu falo que é uma dor de cabeça? Por que eu falo que é uma enxaqueca ou uma cefaleia? Isso é interessante para eles saber diferenciar. Sim. A dor de cabeça é qualquer dor de cabeça, né? Então ela pode ser por vários motivos, por traumatismo, por tumor, por
N problemas, problemas de cervical, problemas de articulação temporomandibular, o otite pode dar dor de cabeça, né? Glaucoma pode dar dor de cabeça. Então, dor de cabeça seria tudo que envolve o fenômeno de dor na área, né, da cabeça. Né? Já enxaqueca é um fenômeno, né, que é um fenômeno que está classificado como doenças paroxísticas do sistema nervoso central. Tanto quanto a epilepsia, que é paroxística, a enxaqueca ela tem um padrão. A primária, essencial, ela não tem uma causa, né? Ela é uma causa que a gente sabe, hoje em dia sabe os sinalizadores, as moléculas envolvidas e tal, né? Mas é multifatorial, né? Ela é multifatorial, na verdade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca pode ter essa enxaqueca piorada por alimento, por alteração de temperatura, por estresse, por leitura há muito tempo, né, não usar o óxido da forma correta. Né? Então, a enxaqueca vai ter essa diferença, ela vai ser um transtorno paroxístico que vai ter a característica de dor, vai doer, né? Tu vai ter uma dor de cabeça. Então, ela pode ser uma enxaqueca, né, com essa dor de cabeça, essa enxaqueca, ela pode ser com aura ou sem aura. Né? O que é com a aura? A pessoa vai enxergar estrelinhas ou faísquinhas ou mosquinhas ali, antes, durante ou depois de enxaqueca, né? A aura pode vir em qualquer uma dessas áreas, né? Ou podem ser estrelinhas, faísquinhas, mas essa aura também pode ser enjoo, pode ser cólica abdominal, né? Pode ser um zunido no ouvido, alterações visuais, né? E ela tem uma característica mais completa, né? Então, essa seria enxaqueca. A dor de cabeça, então, seria a denominação de todos os tipos de dor de cabeça. E a enxaqueca, especificamente, nessa questão de doença paroxística, né, primária, sem uma causa, né, sem ser por hipotireoidismo, tumor, traumatismo, isquemia, radiação, etc. Né? Tem essa diferença básica aí, né, que todo colega, quando começa a tratar aí a pessoa com dor de cabeça, já começa a fazer, né, aquele fluxograma, para ir tirando as causas. Mas como a gente sabe aí, né, também da experiência clínica, variavelmente a enxaqueca primária, né, a essencial, ela é a mais comum das dores de cabeça. Né? Tu achar alguma causa específica não é muito comum, não. A mais comum é isso, a enxaqueca essencial primária. Né? Ela é recorrente, né? A dor de cabeça é mais... Sim. No ano, ela tem uma frequência semanal, quinzenal, né? Pode ser mais de uma por semana, que é muito, muito desgastante para o paciente, né? Porque imagina, quanto mais tarefa o cara tem, enxaqueca ali atrapalha, fica difícil de raciocinar, de se concentrar, fica muita irritação, as pessoas com enxaqueca acabam, né, estourando com as pessoas em volta ali, que querem perguntar o que está acontecendo, querem fazer, né, a coisa funcionar, a pessoa com enxaqueca fica de mau humor, né? Fica um pessimismo terrível. Que ela morre. É raivoso. É animal ferido. Porque não é uma dorzinha, né? Aquelas dores bem, bem lancinantes de enxaqueca, né? Mas tem dores, casos de enxaqueca, a gente pega, a gente até acha que é nevralgia de trigêmeo, de tão forte que são, né? Mas vai ver, não chega a ser uma nevralgia, mas parece. A Carmen Giroto, que ela é uma psicóloga, ela está perguntando assim, o que é uma enxaqueca em salva? Que no consultório dela ela vê muito isso. Fica para ela um pouquinho. Uhum. Olha, a enxaqueca em salva é aquela enxaqueca que ela não vai embora, né? Ela permanece, ela cronifica. Tu pode ficar uma semana com enxaqueca. Aí tu vai ter crises uma atrás da outra. Ela não vai passar, ela só vai agudizar. Né? Então, esse é um estado enxaquecoso também, que a gente gosta de chamar, né? Exatamente. A pessoa está no estado enxaquecoso. Muitas vezes, para tirar essa pessoa desse estado enxaquecoso não é nada fácil, né? Mas depois que a gente começa a usar o canabidiol e o paciente fica usando diariamente, né, o uso crônico do canabidiol vai regulando esses sistemas todos aí, né? Vai fazendo várias modificações necessárias para que esse estado não aconteça de novo, né? Porque é muito angustiante o desespero dos pacientes nessa situação, né? De ficar com essa crise assim por uma semana, basicamente. É terrível. E são o tipo de paciente que acaba chegaram a usar o Erenumab, aí, o anticorpo monoclonal, mas agora, logo que pararem, as dores de cabeça vão começar a voltar, como já se sabe, né? Coisa que a gente não tem com o canabidiol. Você falou uma coisa canabidiol. interessante que eu tenho notado, é que, por exemplo, o pessoal pesquisa pouco o trigêmeo, as patologias do trigêmeo.
uma das principais causas da enxaqueca realmente são patologias do trigêmeo, pessoa com disfunção da temporomandibular, e às vezes Sim. o pessoal não pesquisa isso, o paciente não pergunta para ele. Então a gente fica vendo que os pacientes são subdiagnosticados. Ele eu tenho dor de cabeça recorrente, uma Sim, muitas enxaqueca, vezes. já fez isso. E às vezes o médico, desapercebidamente, ele vai e entra na onda do paciente, e começa a dar outro tipo de remédio e não pesquisa a causa direito, né? Eu acho Exato. assim, na minha área, E muitas vezes aí pega, vai lá, dá um derivado do ergo e não pergunta se o paciente exatamente. tem problema nas mãos no frio, né? O cara tem síndrome de Reiter, tu dá um derivado ergo, pode dar um problema bem sério, né? Hoje, Vascular periférico, assim. hoje a gente É, está tem que vendo. estar muito ligado nisso aí, né? Então aí as vantagens do Pedabidjol numa hora dessas, né? Não tem comparação. Não tem comparação. É muito seguro, muito eficiente, muito definitivo, né? E ajuda o paciente no sistema, né? O sistema corporal do paciente a E entrar num sabe o que eu estágio acho aquele bem interessante, maior, Gerson? né? O paciente, a princípio, quando eu vou passar o canabidiol, fala, doutor, mas é muito caro, eu não vou ter condição. O paciente não faz uma conta que essa medicação vai servir para ele durante 6 meses, 4 meses. Vai sair muito mais barato do que ele gastar com medicações que ele compra na farmácia, com remédios que são até Exato. mais caros que isso, sem funcionar e com efeitos colaterais piores. Né? É, Eu sim, falo para claro. você. Tu vê, por exemplo, se tu quer pedir canabidiol na rede pública para enxaqueca, não dão, mas vão dar o Erenumab aí, que é 4, 5 mil Perfeito, reais por mês por seis perfeito. meses. É caríssimo. Aí com uma, Então, quando a gente fala de canabidiol caríssimo. hoje, é uma ideia que está sendo difundida porque, na verdade, o custo é um custo-benefício muito bom. O paciente fala assim, é caro? Eu também acho caro, mas você vai ver Muito quanto tempo bom. vai durar esse remédio. Quanto de benefício vai te trazer isso? Hoje as empresas Em facilitam vários a compra sentidos. disso. Então, eu acho que o paciente precisa, hoje os Exato. pacientes, ter um entendimento um pouco melhor do custo-benefício de ter uma boa saúde. Que a gente, né? Eu brinco com meus pacientes e falo assim, Uhum. nós não fomos acostumados a pensar em duas coisas. Primeiro, em prevenção. Depois, pensar na nossa saúde, de investimento na nossa Uhum. saúde. Porque a gente trabalha, vai usando o corpo, vai usando, vai É. tendo problema, e quer resolver o problema naquela hora, tomar um comprimido, para ele voltar a trabalhar, fazer as coisas, né? Vai trabalhar do. Tem uma estatística, numa Uhum. das aulas que eu dei sobre osteoartrite de joelho, fugindo um pouquinho do assunto, mas assim, os europeus e os americanos, eles Uhum. calculam o tempo de dias perdidos de trabalho por causa de uma patologia. E, por exemplo, o joelho Uhum. É é ótimo esse tipo, lúcida. é uma Olha, maneira se ele ficar lúcida de doente, quanto pensar, né? tempo ele vai perder esse trabalho? E na Europa se perde menos tempo por causa de uma coisa que chama prevenção, e um tratamento mais eficaz. Aqui no Brasil, a gente É. perde muito por lombalgia, por problemas de enxaqueca. Você imagina, nós tivemos mais de 40 milhões, 30 milhões de pessoas com enxaqueca. Então, e essas pessoas ficam imprestáveis, elas não têm Uhum. condição de trabalhar. Eu atendi um paciente que ele é garçom, com crise de enxaqueca. Como ele vai servir as pessoas da mesa? É impossível, né? Não é que é um dia Fica passado, às vezes difícil. ele fica em crise Dá para 3, 4 entender. dias. Então, tem patologias, e eu acho que a Hum. enxaqueca é uma coisa tão importante no nosso dia a dia, porque se a gente conversar com as pessoas, todas elas falam assim, estou com uma dor de cabeça hoje. Passou aquela fase da desculpa da mulher com o marido, né? Nós passamos essa fase aí. Não, hoje eu tô com enxaqueca. Já virou até um Exato. meme isso. Mas é importante. O cara que quer um álibi com a dor de cabeça não pode contar para os outros que usa canabidiol, né? Você vai dizer, bah, eu tô com dor de cabeça. Não pode ser, você está usando canabidiol. Gerson, Não tem como.
É muito difícil. Mas o achar caro o canabidiol para enxaqueca e dor crônica, assim, é um pouco. Até dá para entender com a crise, né? Tudo bem, mas assim, é um baita investimento, porque geralmente para essas patologias você não É. vai usar uma dose muito alta, assim. Né? Não é que nem autismo, epilepsia, Alzheimer, depressão, que tu precisa de uma dose bem alta e robusta, né? Geralmente, assim, 75, 100 miligramas no máximo por dia, tu já está resolvendo a situação. Né? E como a gente vê acontecer, por exemplo, eu já tive paciente que perfurou o esôfago, né? Com cetoprofeno, comprimido de cetoprofeno. Quantos dias tu vai ficar no hospital por ter furado o esôfago com cetoprofeno? Né? Olha a perda que isso dá, um comprimidinho de porcaria que paga 10 pila, uma cartelinha, né? Vai te deixar 20, 30 dias no O doutor hospital. Né? Doutor Então Vinícius isso aí tudo aqui, tem que ser o médico do pensado. trabalho, ele está perguntando da interação medicamentosa do CBD, se tem isso. E a gente não tem visto, né, problemas com essa interação medicamentosa. Casos bem Não, vai. não tem assim, ó, por exemplo, para o paciente de enxaqueca. Eu acho que ele está se referindo assim à questão do paciente com enxaqueca, tá? A interação medicamentosa é pequena, tá? Porque o pior que ele pode estar usando para enxaqueca, que tu vai ter um certo cuidado, é algum antidepressivo. Geralmente o pessoal, né, os colegas aí neuro usam a nortriptilina, amitriptilina, né, que em doses pequenas, que não tem muito problema aí para tirar e entrar com o canabidiol. Então, uma interação muito pequena. As doses de canabidiol para enxaqueca e dor crônica são muito seguras, não são altas, né? E o pior é que ele pode estar usando aí durante o processo é o topiramato, mas geralmente também os neurologistas não usam o topiramato numa dose de 50 miligramas, mais de 50 miligramas para enxaqueca. Embora tenha efeitos colaterais, o topiramato bem complicado, né? Até te contar um caso aí, topiramato, me veio agora, me lembrei do caso de um senhor de 42 anos, funcionário público, uma enxaqueca bem comprometedora, né? Já tinha feito vários tipos de tratamento, tentou acupuntura, né? Usou derivados do ergot, inclusive aquela do Maxalt, que é dos mais potentes que tem, né? E naratriptano, sumatriptano, anti-inflamatórios. E ele chegou para mim usando, né, já usando topiramato, né, que é um anticonvulsivo numa dose de 50 miligramas, que estava dando uma melhora razoável. Só que ele estava se sentindo travado, com raciocínio lento, imagina só, né? Para nós, Que é por exemplo, exatamente se sentir travado com raciocínio lento. O que levou ele a me procurar? Porque ele não queria mais tomar topiramato, ele precisou frear o carro, né? Aquela coisa normal de trânsito, que ele não via que ele estava com dificuldade, precisou frear rápido e teve um gap de um segundo, no trânsito, um segundo, entrou na traseira do outro carro. Ele não conseguia entender o porquê. Então, eu estava explicando para ele, né, que o teu reflexo está atrasado, porque tu não tem epilepsia e está usando anticonvulsivo. Então, para dirigir ali a 40 por hora e tal, tranquilinho, beleza, mas tu precisa fazer uma manobra, teu sistema nervoso não responde a tempo, né? Então, foi um caso assim, ó, que comecei logo com o canabidiol, já entrei com o full, cheguei em dose de 75 miligramas, sumiu a enxaqueca dele, nunca mais voltou, né? Quando ele veio buscar a receita de novo, ele disse, pô, meu sono tá tribulado, não me falou que tinha problema de sono. Até te perguntei, que eu não sabia que eu tinha, agora eu sei que eu tenho, porque eu acordo bem, né, durmo melhor, né? Então é que essa coisa que a gente vê com o canabidiol, né? Natural, tranquilo, sem efeito colateral e outras melhoras vêm verdade. E adjuvantes, né? você, como Não tem psiquiatra, preço. a doutora Carmen, que é uma psicóloga que tem bastante pacientes, a gente sabe que a maioria dos pacientes tem essa queixa de enxaqueca, né? Eles vêm para a gente. E no ortopedista. Uhum. Um paciente com depressão sem dor de cabeça, E eu na te digo que é até ortopedia, raro, né? então, comigo, é assim, com dor crônica, a enxaqueca é Ah, um é. companheiro de vida, né? Vai. Então, eu acho que é importante É. a gente mensurar bem. Nós estamos, assim, no termos médicos de classificação, de enxaquecas, de causa de cabeça. Mas para quem está assistindo a Hum. gente, é importante a gente começar a mostrar para eles que existe um conceito de tratamento novo. Novo, entre aspas, que medicina 10 anos é novo, né? Mas que quando É.
ele assegura para a gente um É, tratamento muito eficaz e sem efeitos colaterais, né? Isso é importante. A gente é. Nos anos 90 eu já conseguia segurar umas enxaquecas aí com o é, Rimonabant, né? Que acabaram depois tirando. Mas com dose pequena, não usei doses altas, com dose pequena eu já conseguia para enxaqueca refratária naquela época. Né? Isso era anos hoje você está 90 ainda, começando né? com Para te ter 25 uma ideia. miligramas. Né? Agora, Você começa com 25 miligramas hoje hein? também, por dia? Olha, depende do caso, peso do paciente, histórico dele com medicações, né? O paciente que já usou medicações e não tem muita queixa, assim que a gente vê que ele metaboliza mais ou menos bem, né? Eu já começo aí com umas 10 miligramas 2 vezes ao dia. Mas geralmente eu vou começando devagar. Começo com 5 miligramas de 12 em 12 e vou subindo até 50, aí eu dou uma revisada. E geralmente para enxaqueca, 75 miligramas, né? Os casos que eu chego a 100 miligramas de enxaqueca é aqueles pacientes que são metabolizador rápido, que a gente já sabe, né? Que eles sempre vão precisar de uma dose maior de qualquer remédio, que o fígado deles trabalha a 1000. Né? Por outro lado, tem paciente que metaboliza rápido, né? E aí, às vezes, assim, ó, gotinhas já resolve, né? Poucas gotas por dia, mas isso é bem mais raro, né? Mas a gente tem que também estar atento nessa questão da metabolização aí, né? Até o colega ali estava perguntando das interações, né? Pô, o cara está dormindo mal, tá? Agora mesmo, antes de falar, uma paciente me mostrou, o pai está usando flunitrazepam aqui, ele pode usar, a mãe pode usar o flunitrazepam? Eu, não, né? Tá tomando canabidiol. Não tem nada que está usando isso aí, porque isso aí é o tipo de interação medicamentosa perigosa, né? E tá usando faixa preta para quê? Para dormir, né? Pelo amor de Deus, isso não é jeito de tratar insônia, né? A gente vê tanto, eu tenho colegas aí que eu fico impressionado, eles estão usando benzo para dormir, e se queixam de enxaqueca o dia inteiro e tem apneia Exatamente. noturna. Eu tenho um caso, A enxaqueca é a apneia, que tu tá aprofundando o sono pior, com sedativo hipnótico, pior, né? Como é que não vai porque doer a cabeça? tem uma consequência grave, né? Muito, muito grave, né? Pode chegar a ser letal. Então, a gente evita. E às vezes os colegas aí na correria, né, para manter um padrão aí cheio de conta para pagar, cheio de problema, fica difícil, eu entendo, né, mas é um perigo botar a vida em risco nesse sentido, né, e a qualidade de vida, queimando o neurônio, né, tomando remédio para dormir e roncando, né, a oxigenação vai lá Tem uma embaixo. pergunta da Adriana aqui se o canabidiol substitui os remédios para Uhum. ansiedade. A gente fala que eu acho assim, nada é mágico, né? Mas a gente começa a introduzir, vai diminuindo os remédios que você toma para ansiedade, você vai diminuindo dosagem. Hoje a gente tem um conceito um pouco novo de medicina multimodal. Você começa a interagir as medicações, eles, e vai diminuindo aquele maior efeito colateral. Então a Uhum. gente vai começando a deixar o paciente mais equilibrado, mais diminuir dos riscos do doente, né, lá na frente, porque hoje a gente está vendo pessoas cada vez Sim, mais jovens fazendo uso de antidepressivos, de ansiolíticos, né? Trio aí como o remédio mais vendido no cada vez mais. Brasil. Então nós estamos com uma população que está usando cada vez mais esse tipo de medicação. E o igual para nós que usamos, a Uhum. gente começa a tirar um pouco esse uso do paciente aos pouquinhos. Coisa que eu falo, não é uma mágica Uhum. você tratar um doente. É um processo. Não, não, tem que ter muito cuidado, né? Geralmente porque o paciente que tem ansiedade, né, está nos procurando para usar canabidiol na psiquiatria, ele já está usando remédios para ansiedade há muito tempo, vários, e não está tendo resposta, né? Porque se o cara está tomando ali um escitalopram junto com uma pregabalina, um escitalopram ali com uma buspirona e tá legal, né? Da ansiedade, está tudo bem, ele não nos procura, ele não vai querer mexer na medicação. Geralmente o paciente que chega com ansiedade procurando canabidiol é porque ele não está tolerando os efeitos colaterais das medicações que estão sendo usadas
né? E podem ser dos mais variados, né? Inclusive enxaqueca, que é muito comum os antidepressivos darem enxaqueca e bem forte, né? Então eles já vêm com esse histórico todo. Então tu tem que fazer todo um planejamento. Tu tem que começar a tirar primeiro os remédios que interagem mais com o canabidiol na metabolização hepática e para os que agem menos, e na medida que tu vai aumentando o canabidiol para ansiedade. Então o que eu responderia para ela é assim, ó, sim, dá para usar, beleza, mas tem que ter uma indicação, né? E a principal indicação ali para usar na ansiedade é não responder a tratamentos convencionais ou não tolerar os efeitos colaterais. Se isso acontece, a chance do transtorno de ansiedade dela ser devido a alterações do sistema do canabinoide é muito grande. Então a chance de sucesso aumenta muito, né? Então a gente faz essa transição já com muito mais tranquilidade e segurança, porque sabe que vai ajudar, né? Vai ajudar essa pessoa aí tranquilamente. É que nem paciente com enxaqueca, né? O cara chega lá com enxaqueca crônica, não responde aos tratamentos, não tolera efeito colateral, tem muita alergia, paciente polialérgico, né? Então tem sinais de disfunção do sistema endocannabinoide, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso, 13 sinais de disfunção do sistema canabinoide, que se tu tem 3 ou mais daqueles, é certo que é. Então aí, com certeza, né, o canabidiol vai ser excelente opção para o tratamento desse quadro, né? Muitas vezes o paciente até me pergunta aqui no direct, né? Bah, eu tô tomando aí fluvoxamina, né, para ansiedade e tal. Queria saber do canabidiol. Como é que tu tá com a fluvoxamina? Não, tô bem. Então tu quer trocar para quê? Né? Tá bem? Tá tudo bem? Não tem para que trocar? Né? O time está ganhando, Não se tem mexe. porquê. Só para o pessoal entender um pouquinho, a gente que não está familiarizado ainda com o Uhum. canabidiol, entende o que é. Não tem um sistema que é o Uhum. endocannabinol, né? Nós temos um sistema. E às vezes, quando há uma falha nesse sistema, nós temos uma produção endógena, né? Interna disso. Sim, a gente tem o sistema do canabinoide, tá? E a gente produz substâncias sinalizadoras do sistema do canabinoide, né? Que todos eles são derivados do metabolismo do ácido araquidônico, né? E então, assim, ó, o sistema do canabinoide ele está em todo o organismo, ele está em todas as células de todos os sistemas, de todos os aparelhos do organismo, todos os Mãos, órgãos, todas intestino, as células, todos os tudo. tecidos. É onipresente. Ah, ele é onipresente. E o que acontece nas disfunções do sistema do canabinoide é quando ele está hiperativo. Ele entra em hiperatividade. E esse sistema endocannabinoide, as medicações que funcionam, né, as tradicionais, não funcionam no sistema endocannabinoide. É muito difícil tu ter antidepressivos que ajam em qualquer sítio de ação do sistema endocannabinoide, né? Por exemplo, é o sonho de consumo da indústria farmacêutica achar um antidepressivo que age no receptor da angiotensina, nos receptores sigma 1 e 2, o canabidiol Por age, isso que né? Então, ele age em vários sistemas, no sistema opioide, no sistema endorfínico, modula ele, né? Então, ele tem uma ação multimodal, que a gente chama, vai ter vários mecanismos de ação. E essas proteínas sinalizadoras do sistema do canabinoide, quando a gente inibe com o canabidiol, né, a degradação dela, elas aumentam e vão causando esse equilíbrio todo no organismo, né, que é muito gratificante e a gente vê na prática clínica, né? Mas o importante é isso, né? Que muitos colegas aí têm preconceito, assim, porque o sistema do canabinoide ele não é ensinado na faculdade para gente, ele não é ensinado nas residências, né? Então tem um gap aí de formação médica nessa área, né? E ontem eu estava assistindo aí a Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Um debate sobre o canabidiol, e eles estavam falando assim, não tem evidência científica, não tem evidência científica. Mas eles querem evidência científica do que já tem assim, ó, milhares de artigos de biologia molecular, né, falando das ações do sistema canabinoide, da ação do canabidiol, estudos tem de monte, né? Então o que eles estão querendo falar com isso? Não tem estudo duplo cego, randômico, né, multicêntrico. Bom, mas esse é o tipo de estudo que vai daqui Então, a Gerson, esse é 5 a um 10 ponto anos do importante. Eu canabidiol, né? acho que a tendência daqui para frente, como está se difundindo um conceito e não uma medicação, né, que é um sistema, um conceito, é um sistema que existe
e vamos manter o equilíbrio desse sistema. É isso que a gente, com o canabidiol, manter o equilíbrio. Uhum. E o corpo entra em equilíbrio porque são receptores universais, vamos usar essa palavra, vai, no corpo inteiro. Então, acho que os trabalhos vão começar a aparecer, vão começar a pipocar trabalho no mundo inteiro, como já está aparecendo de enxaqueca. Nós temos mais de trabalhos aí realizados, comprovando, nós temos brasileiros fazendo trabalhos sobre isso em universidade. Então, é que a resistência ao novo é sempre mais difícil, principalmente em interesses financeiros milionários, bilionários das indústrias farmacêuticas por trás, né? Porque hoje de antidepressivo, se vende hoje de ansiolítico, o que se vende de medicações para essa ansiedade e que não funciona é duro. Mas vamos combinar, né, Biton? Assim, o interesse da indústria farmacêutica no canabidiol, assim, que a gente vê das grandes big techs, né, das grandes companhias, é atrasar. Porque eles estão investindo bilhões de dólares nisso. Bilhões, todos. Né? Então, o que eles querem, na verdade, com esse preconceito que eles estão dando uma estimulada, é segurar, né? Porque eles querem entrar no mercado com o mercado como está agora. E isso não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Porque esse conhecimento já está sendo difundido. Né? Hoje em dia, com a internet, qualquer colega pode ir ali num Clinical Trials, num PubMed, tem acesso a toneladas de artigo, né, em qualquer área de atuação que tu possa usar o canabidiol. É verdade. Né, tem milhares de artigos. Claro, sempre foi ter aqueles gap, né? Por exemplo, eu sempre explico para o paciente qual é a frustração do sistema do canabinoide, aparelho auditivo. Porque é um lugar que tu tem o maior número de receptores endocannabinoides, mas não tem o que tu vai usar de canabidiol que vai melhorar qualquer condição auditiva, por incrível que pareça. Bom, né? Então, são os gaps que tem, assim, né? Também na questão ocular, né? Por exemplo, canabidiol, tu colocar ele no olho, pingar no olho, não tem efeito. O THC funciona para baixar a pressão no glaucoma. A anandamida, que é um neurotransmissor também. Né? Mas o canabidiol em patologias oculares só se for alérgica, por exemplo, né? De característica de alergia. Nós já estamos 50 minutos falando aqui, o pessoal, 50 pessoas na nossa live. É bom. Acho que enxaqueca é um tema assim que você pode falar em 3 minutos, ou você pode falar em 3 horas. Né? Com certeza. Dá para fazer uma cadeira de faculdade com um semestre inteiro. Assim, quando você tem muitas opções sobre um assunto, é que nenhuma delas funciona direito. Então, né, se fosse unânime, a gente resolveria fácil. Mas é importante esse conceito que a gente está provando dele, né, com o canabidiol. O canabidiol é CBD, o THC, a gente consegue hoje a nosso paciente, né? Que é uma coisa interessante. Estão perguntando. Porque a enxaqueca está ligada à disfunção do sistema do canabinoide. Não vai ser 100% dos casos, mas vai ser uma grande parcela dos casos. E quanto mais refratários esses casos são, mais a disfunção do sistema do canabinoide, porque ninguém estava abordando ele. Né? Ninguém estava pensando nos receptores endocannabinoides. Responder. Estão perguntando que vai ser a próxima live. Vamos lá. É com você, meu amigo, você que me convidou. Estão perguntando, quando vai ser a próxima live? Vamos lá. Como você me convidou. Próxima live? Aqui. Olha, semana que vem podemos fazer, quarta. Só combinar o dia. A gente posta aí pro pessoal. Né? Já vamos começar a botar o banner logo aí. Né, para ficar todo mundo ligado e vir tirar suas dúvidas, né? Porque é importante o pessoal tirar dúvidas. Do que seria o assunto, a gente aceita aí, a gente dá uma estudada. Com certeza, perguntas, dúvidas, já tirar. Pô, eu conheço um caso assim, eu ouvi falar de tal coisa, né? Manda aí no direct pra gente, a gente vai colocando, fazendo uma lista aí para trabalhar isso aí. Né, bem trabalhada, bem legal tirar as dúvidas das pessoas. Quanto menos gente tiver dúvida sobre isso, né, mais
mais claro fica para todo mundo, mais discutido, mais aberto. Para te ter uma ideia, o Conselho Federal de Medicina está fazendo agora, né, uma consulta aí para os médicos, tem que ir lá no site, para ver se cabe usar o canabidiol para alguma coisa além de epilepsia. Porque oficialmente é só para epilepsia refratária usa o Parar canabidiol, com né? isso. Por favor. Né? Eu acho assim. Pré-história, né? Ficar no passado, assim, é complicado, né? Os caras estão na época lá do Windows 97 ainda, né? Do sistema operacional antigo, né? Pentium 2, né? Não, por favor, né? Nós estamos no 5G, meu. Chega, né? E hoje em dia os artigos, viu, Vitor, muito interessantes, a gente pode falar futuramente. Muitos testes, muitas pesquisas com canabidiol, elas são feitas em organoides. Pouca gente sabe que é organoide, né? O organoide é o seguinte: os pesquisadores não querem mais usar cobaia. Então, eles pegam célula-tronco, colocam um sinalizador na célula-tronco para virar um mini órgão de células humanas. Então, tu tem mini osso, mini músculo, mini fígado, mini pulmão, mini coração funcionando. Dá o estímulo elétrico, elas, né, se contraem. Tem todo o sistema ali de nutrição. Então, ali tu testa o medicamento, tu vê a ação do medicamento dentro da célula, o sistema intracelular, como é que reage, desde que liga no receptor. Né? Tu consegue ver tudo isso, até a expressão de síntese proteica em nível de núcleo. Então, isso aí é uma baita de uma revolução que o pessoal não está simplesmente se ligando. Né? É uma coisa fora de série. Nós estamos falando de medicina genial que tá hoje em dia. Né? Hoje a gente fala de molécula. Né? Já não Exato. é mais a palavra, evoluiu muito rápido. Molécula. Então, assim, vamos agradecer o pessoal aí que nos acompanhou. Né? A gente sabe que nem todo mundo é da área, mas tem interesse. E a gente quer falar de uma maneira mais simples, ser mais objetivo, incentivar vocês que ainda não conhecem o tratamento. Procurem um médico que saiba aí, nós estamos à disposição. Pergunte, se a gente puder ajudar, estamos nas ordens com vocês aí. Tá bom? Eu agradeço. É isso aí, a gente está aqui na vitrine para isso. Dúvidas, perguntas, sugestões. Recebo muito em seguida, muito válido aí. E quarta-feira que vem nós estamos aqui de novo, né? Muito bom. Perturbando o pessoal. Tá? Com certeza, com certeza. Vamos dissecar esses assuntos aí. Vamos longe. A tua experiência de traumatologia, então, para a gente falar aí sobre dor, vai muito longe aí. Tem muito assunto. Obrigado pelo convite. Muito convite. assunto. Tá? Obrigado aí, colega. Prazer te rever, hein? Tudo de bom aí. Então, pedimos para você salvar. Boa noite.